que faz um cientista ser excelente de verdade? Hoje a gente vai mergulhar numa resposta bem brasileira para essa pergunta universal. E olha, é uma resposta super detalhada que pode até fazer a gente repensar o que é ciência de ponta. Pois é. O que é que define um cientista de ponta? É só a quantidade de artigos que publica? O número de citações? Ou será que tem algo a mais? Algo que vai além dos números brutos, sabe? Então, no Brasil, quem tem uma resposta bem estruturada para isso é o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a resposta deles, a estrutura que eles montaram, nossa, é muito mais complexa e, sinceramente, mais interessante do que a gente poderia esperar. Ok, vamos começar pelo básico, né? Pelo que todo mundo pensa primeiro. A produção científica. Como é que se mede isso lá no Brasil? E logo de cara, o CNPq já quebra a expectativa. Porque produtividade para eles não é só publicar artigo, não. Eles dividem em dois pilares. Um é a produção científica, claro, mas o outro é igualmente importante: formar a próxima geração, ou seja, orientar novos cientistas. E claro, nem toda publicação é igual. O CNPq tem um sistema bem detalhado para isso. As revistas são classificadas. Publicar numa revista A1, que está lá no topo, no chamado Q1, o quartil de maior impacto, isso tem um peso imenso. Muito mais do que publicar numa revista A4, por exemplo. A ideia é clara. Qualidade vale mais que quantidade. Mas olha que interessante, não é só sobre o que a pessoa já fez. O que ela propõe fazer também é avaliado com muito rigor. O projeto de pesquisa em si é analisado nos mínimos detalhes. É original? A metodologia faz sentido? Quais os benefícios que isso pode trazer para a sociedade brasileira? A base teórica é forte? Ou seja, o futuro da pesquisa pesa tanto quanto o passado. E a gente acha que acabou por aí? Nada disso. Agora a coisa fica ainda mais interessante. O foco sai da produção individual e vai para o papel do pesquisador na comunidade. É aqui que entram a liderança e o impacto duradouro. E essa é talvez a grande sacada do modelo do CNPq. A excelência não é só sobre o que se publica, é sobre a comunidade que se ajuda a construir. É sobre mentoria, sobre liderança, sobre deixar um legado que fortalece a ciência como um todo. Mas como é que se mede essa liderança na prática? Bom, orientar alunos de mestrado e doutorado é super importante. Mas não é só isso. Liderar redes de pesquisa, sabe, conectar vários laboratórios, participar de conselhos editoriais de revistas, dar palestras em grandes congressos internacionais, organizar eventos. Tudo isso conta. São coisas concretas que mostram o impacto de alguém na sua área. Ok, se até agora o modelo parecia completo, segura aí. Porque agora a gente chega na parte que é, talvez, a mais única do modelo brasileiro. A mais ousada. A inclusão explícita de critérios de equidade social na avaliação. E isso, olha, é algo que a gente quase não vê por aí no mundo. E qual a ideia por trás disso? Bem, a base vem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A lógica é a seguinte: para se alcançar uma igualdade de verdade, às vezes é preciso tratar os desiguais de forma desigual. A ideia é corrigir desvantagens históricas, sabe? Compensar assimetrias que já existem. Mas é super importante entender uma coisa. Isso não é uma regra única que vale para todo mundo igual. Pelo contrário, o sistema é bem flexível. Cada área da ciência, através do seu comitê, aplica essas políticas de um jeito diferente. Alguns usam cotas, outros dão um bónus na nota, outros usam como critério de desempate. É adaptado para a realidade de cada campo. Quer um exemplo forte? Olha só. Na área de farmácia, o comitê reserva no mínimo 50% das bolsas para mulheres pesquisadoras qualificadas. 50%. É uma medida direta, sem rodeios, para combater a desigualdade de género na área. Outra coisa é a questão regional. O Brasil é um país imenso, com desigualdades históricas de investimento. Para tentar corrigir isso, eles dão um bônus na nota para projetos de regiões que historicamente receberam menos verba. Projetos da região norte ganham mais 5%, do nordeste mais 3% e do centro-oeste mais 2%. É um jeito de incentivar a ciência a se espalhar pelo país todo. Essa comparação aqui mostra bem como o sistema é flexível.
Se a gente olhar para as áreas de artes e comunicação e farmácia, por exemplo, as duas dão um bônus de 10% na nota para candidatos negros, indígenas ou transgênero. Legal. Mas e para as mulheres? Em artes, o critério é usado para desempate. Já em farmácia, como a gente viu, é uma cota de 50%. Mostra que cada área pensou no que faria mais sentido para sua própria realidade. Ok, mas com tanto critério, tanta coisa para avaliar, como é que eles juntam e verificam toda essa informação? Vamos ver agora o lado mais prático da coisa. A peça-chave de tudo isso é o Currículo Lattes. É basicamente uma plataforma online onde todo pesquisador no Brasil tem seu currículo académico de forma padronizada e pública. E aqui tem um detalhe fundamental. Quando o prazo da candidatura acaba, o Lattes é congelado. O que estiver lá é o que vai ser avaliado. Não dá para mudar depois. Então a precisão tem que ser absoluta. Então, para se candidatar, o pesquisador precisa entregar o pacote completo, o projeto de pesquisa bem detalhado, uma súmula curricular, que é tipo um resumo dos pontos altos da carreira, e, muito importante, os documentos que comprovem que a pessoa se encaixa nos critérios de ação afirmativa que ela alega. Tudo precisa ser comprovado, a transparência é total. No fim das contas, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é um modelo, super completo. A visão de excelência científica no Brasil se baseia em 3 pilares, uma verdadeira trindade: produção de alta qualidade, liderança que constrói comunidade e um compromisso real, medido, com a equidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocadora, né? Uma pergunta sobre o futuro da ciência. Ao colocar a correção de desigualdades históricas como parte do que define o sucesso de um cientista, esse modelo brasileiro desafia de frente a ideia tradicional de mérito. A questão que fica é: será que a gente está vendo aqui um vislumbre do futuro? De como a excelência científica vai ser, ou deveria ser, medida no mundo todo?